pessoal, nossa aula de número 4 da disciplina de Ecologia Básica do curso Técnico em Florestas será sobre Ecologia de Comunidades. Nosso foco de estudo, então, é a comunidade. Primeiramente, a gente tem que definir o que é biodiversidade, né? Então, biodiversidade refere-se à variação em todos os níveis de organização biológica, ou seja, é a diversidade biológica, que significa variabilidade entre os organismos vivos de todas as origens, compreendendo a diversidade entre esses organismos, entre espécies e entre ecossistemas. Ou seja, é a diversidade de vida nos mais diversos ambientes. A biodiversidade ela pode ser considerada como uma diversidade de espécies, que por sua vez possuem uma diversidade genética e estão organizadas em uma diversidade ecológica. Na verdade, atualmente não se conhece o número exato de espécies que existem dos organismos. Por exemplo, pode-se perceber que existe uma parcela ínfima, né, desses organismos, representado por esse laranja escuro, e uma parcela muito grande que ainda tem que ser reconhecida. E aí, como que a gente mede, né, a diversidade dentro de uma comunidade e entre comunidades? Para responder essa pergunta, é necessário encontrar medidas que descrevam a grande complexidade de interações que existem entre os seres vivos e que permitam comparar a enorme diversidade biológica. A descrição de uma comunidade biológica ela pode ser realizada a partir da composição taxonômica das espécies que a compõem, produzindo assim uma lista de espécies, ou seja, a sua composição específica. Outra forma de descrever como uma comunidade é, a partir do número de espécies que coexistem dentro dessa comunidade, é o conceito conhecido como riqueza de espécies. E também de quantos indivíduos de cada espécie que existem naquela comunidade. A riqueza de espécies é a medida mais comum para se medir a diversidade e refere-se ao número de espécies, né? Por que se usa essa medida, né? Primeiramente, né, porque é possível se medir na prática, né, o número de espécies. Segundo, porque essas informações elas podem ser obtidas de museus e herbários. Terceiro, né, porque elas indicam outras variações de biodiversidade, como a biodiversidade genética. E quarto, porque ela é de ampla aplicação, ou seja, é usualmente considerada como unidade de manejo, de legislação, de discurso político. Assim, né, a riqueza de espécies, na verdade, apesar de ser muito utilizada, ela diz muito pouco sobre a organização da comunidade. E à medida que aumenta-se a área, aumenta-se a riqueza de espécies. Dessa forma, um dos métodos utilizados para saber se o número de coletas realizadas em um local foi suficiente para obter um número de espécies próximo, né, ao que existe realmente, é observar as curvas de acumulação de espécies representadas, né, representada nessa figura, né? Essa curva mostra a acumulação de espécies em dois hábitats diferentes, né, a comunidade A e a comunidade B. Na comunidade A eu tenho uma riqueza acumulada de 7 espécies e a comunidade B com 3 espécies, né? Podemos observar que o número de espécies vai aumentando à medida que as amostras vão sendo colhidas, né? Espécies mais comuns, elas são provavelmente encontradas primeiro, né? Espécies mais raras serão adicionadas cada vez que se aumenta o número de amostras, né? Por esse motivo, a riqueza de espécies ela deve ser comparada somente se for baseada em amostras do mesmo tamanho ou de igual intensidade, né? Então, o pesquisador ele deve amostrar até que o número de espécies alcance um valor constante, formando um platô na curva de acumulação, como pode ser observada na comunidade B,
em que a partir da 7ª coleta já se atinge o total de 3 espécies da comunidade. Descrever a comunidade somente a partir do número de espécies, né, não leva em conta como essas espécies estão distribuídas, né, ou se elas estão distribuídas em um grande número de indivíduos ou entre poucos. Né, assim, para resolver essa questão, né, foi inventado, né, os ecólogos, eles inventaram os índices de riqueza, que observam o número de espécies em relação ao total de indivíduos amostrados, ou a abundância total. Os principais índices de riqueza de espécies utilizados são esses 2 índices aqui, né? E esses índices aumentam à medida que o número de espécies é maior em relação ao número total de indivíduos. Um aspecto, né, importante da estrutura da comunidade que é ignorado quando a composição da comunidade é descrita simplesmente em termos do número de espécies presentes, né, em relação à abundância total dos indivíduos, é que existem algumas espécies abundantes e algumas espécies raras, né? Por isso, além da riqueza de espécies, deve-se fazer análises complementares que incluem a construção de diagramas de distribuição e abundância, né, com a abundância relativa de cada uma das espécies, né. A figura aqui mostra a distribuição e abundância dessas 2 espécies, representadas pela cor diferente, né. Nós observamos que existem 2 espécies que são bem abundantes, né, várias espécies com uma abundância intermediária e várias espécies raras com um número muito pequeno de indivíduos. A hectabilidade, ela expressa a maneira pela qual o número de indivíduos está distribuído entre as diferentes espécies, ou seja, ela vai indicar se as diferentes espécies possuem um número de indivíduos semelhantes ou divergentes. A hectabilidade é mais comumente expressada pelo índice de Pilot, né, nessa fórmula aqui, né, em que o H' máximo, aqui embaixo, é a diversidade máxima possível que pode ser observada se todas as espécies apresentarem uma dominância igual. Assim, os índices de diversidade, eles reúnem a hectabilidade e a riqueza para definir a diversidade de espécies. O índice mais usado é o índice de Shannon, pois incorpora tanto a riqueza quanto a hectabilidade. Tomemos como exemplo 2 amostras, a amostra A e a amostra B, ambas com 100 indivíduos, e cada amostra com 4 espécies, né? Qual é a riqueza dessas 2 amostras? Ambas possuem, né, uma riqueza de 4 espécies, ou seja, o S é igual a 4. Porém, qual que é o valor da hectabilidade e da dominância? A amostra A, ela possui o mesmo número de indivíduos, né, pode ser observado aqui 25 indivíduos para cada espécie, ou seja, ela possui uma alta hectabilidade e, consequentemente, uma baixa dominância. A amostra B, ela possui uma espécie que se sobressai muito, com 96 indivíduos, ou seja, ela tem uma alta dominância e, consequentemente, uma baixa hectabilidade. Assim, nós podemos concluir que a hectabilidade é o inverso da dominância, né? Como a gente pode observar, tanto na amostra A quanto na amostra B, nós temos a mesma riqueza de espécies, né? Porém, a amostra A possui alta hectabilidade e a amostra B possui alta dominância. Assim, a amostra A é mais diversa do que a amostra B. O ecólogo Whittaker, em 1972, ele classificou diferentes níveis de diversidade. A diversidade alfa, beta e gama. A diversidade alfa
é aquela que se refere à diversidade local de uma comunidade. A diversidade beta é uma medida da diferença ou da semelhança entre comunidades, em termos de variação de espécies. E a diversidade gama é a diversidade regional, que inclui a riqueza de espécies do conjunto de comunidades que integram uma paisagem. Assim, para medir a similaridade entre comunidades, são utilizadas as medidas de similaridade que analisam a diversidade beta. Os índices de similaridade eles são grandezas numéricas que quantificam o grau de associação ou semelhança entre pares de localidades ou entre momentos diferentes e são dependentes do tamanho amostral independentes. Volta. Os índices de similaridade são grandezas numéricas que quantificam o grau de associação ou semelhança entre pares de localidades ou entre momentos diferentes. São independentes do tamanho amostral e do número de espécies, e aumentando de um número mínimo fixo, que é 0, com nenhuma similaridade, até um número máximo, representado por 1 ou 100, que quer dizer uma similaridade total, representando que duas comunidades são iguais. Vamos então representar essas três diversidades. Vamos supor que eu tenho aqui um mapa, e que todo o quadrado representa a minha região. Qual é então a minha diversidade alfa, beta e gama? A minha diversidade alfa é o número de espécies em cada quadradinho. A diversidade beta é a diferença de espécies entre os quadrados. E a diversidade gama é o número de espécies em todos eles. Em A, eu tenho 2 espécies em cada local e não tenho diferença entre os hábitats. E dentro de cada região, eu tenho 2 espécies. Assim, a diversidade de alfa foi igual a 2, beta igual a 0 e gama igual a 2. Em B, eu tenho uma espécie em cada local, todas elas são diferentes, então a diversidade beta é igual a 4, e na região toda eu tenho 4 espécies, ou seja, gama é igual a 4. Assim, no meu ambiente A, ou na minha região A, eu tenho maior similaridade, e em B eu tenho menor similaridade. Desse exemplo, qual seria então a melhor área para eu escolher para conservar a arara azul? Seria o exemplo A, pois há uma maior similaridade entre esses locais. E qual seria a melhor área para conservar o maior número de espécies? Nesse caso, eu observo aquela que tem o menor índice de similaridade, com a maior diversidade beta, ou seja, a área B. Nós sabemos que os fatores que afetam a riqueza de espécies, eles podem ser divididos em bióticos e abióticos, como a gente já viu. Entre os fatores abióticos, os mais importantes estão relacionados com a latitude, a altitude e a profundidade em ambientes aquáticos. Os gradientes latitudinais, eles apresentam um aumento de riqueza nos trópicos e uma diminuição da riqueza para os polos, como pode ser observado aqui neste exemplo para a riqueza dessa espécie de borboleta. Com relação aos gradientes altitudinais e de profundidade, a diversidade ela diminui com o aumento da altitude e diminui com o aumento da profundidade. Com relação aos fatores bióticos, vários processos ecológicos podem aumentar a riqueza de espécies, entre os quais podemos citar o aumento da quantidade de recursos, a maior especialização, a maior sobreposição de nichos,
ou então a exploração mais completa dos recursos, como a gente pode ver neste exemplo aqui. Então, o R representa o recurso, N representa a parte do recurso em que cada espécie utiliza, e o O representa a sobreposição. Em D, eu tenho mais espécies aqui, porque cada uma delas especializa-se mais. Ou seja, o meu N aqui, ele é menor, então eu consigo especializar mais. Em C, eu tenho mais espécies, porque elas se sobrepõem mais, ou seja, o O, ele é maior. E em D, eu tenho aqui mais espécies, porque esses indivíduos aqui, eles exploram de uma forma mais completa os recursos daquela comunidade. Um outro fator importante na riqueza de espécies dentro de uma comunidade é a influência da heterogeneidade espacial, né? Podemos esperar que ambientes mais heterogêneos contenham mais espécies, em função da maior variedade de microhábitat, uma gama mais ampla de microclimas, mais refúgios contra predadores, por exemplo. Nesta situação, eu tenho mais recursos, então eu tenho uma concentração maior de espécies. Um exemplo do aumento de riqueza de espécies em relação ao aumento da complexidade ambiental pode ser observado nessa figura, né? Aqui eu tenho o nível de estratificação em florestas pluviais tropicais. Esse nível de estratificação garante uma maior complexidade de ambiente e uma maior riqueza de espécies. Um outro fator também que deve ser levado em conta é a relação entre a riqueza e o tamanho da área, né? A teoria do equilíbrio da biogeografia de ilhas mostra que tanto o tamanho de uma ilha quanto o grau de isolamento, eles exercem importantes papéis na riqueza de espécies, podendo ser consideradas ilhas, né, topos de montanhas, fragmentos de florestas, por exemplo, né? E que a teoria prediz que áreas pequenas terão menos espécies e áreas distantes também terão menos espécies. Ou seja, né, o número de espécies existentes em ilhas decresce de acordo com a diminuição do tamanho da área e o aumento do isolamento. O conceito de biodiversidade, então, ele procura referir e integrar toda a variedade que encontramos nos organismos vivos, nos mais diferentes níveis, incluindo os genes, que compõem os organismos, que pertencem às populações e às espécies, e cujos conjuntos formam as comunidades e fazem parte dos ecossistemas, né? Tão importante quanto esses componentes é a maneira como eles estão organizados e como eles interagem, né? Na natureza, por mais que algumas espécies não vivam em grupos ou em sociedades, elas sempre estão interagindo com outras espécies, né? Na ecologia de comunidades, muitos dos estudos estão focados em como as interações entre as populações afetam a estrutura e a dinâmica das comunidades. Dentro dessas interações, né, ecológicas, eu tenho relações que são entre espécies e relações que são dentro da minha espécie. Assim, as relações intraespecíficas ocorrem dentro de uma mesma espécie e as relações interespecíficas ocorrem entre espécies diferentes, né? Essas interações, elas podem ser desarmônicas, quando causam prejuízo para um dos membros envolvidos, ou harmônicas, quando trazem benefícios para um dos membros e não causam prejuízos ao outro. Que a gente pode ver como exemplo essa tabela de interação, em que mais quer dizer positivo, zero quer dizer neutro e menos negativo, né? Por exemplo, aqui a gente vê que diversas relações, né, diversas interações ecológicas, eu tenho a relação positivo, com positivo, por exemplo, mutualismo, né? Negativo, por exemplo, a competição. Com relação às relações intraespecíficas harmônicas, né, a gente tem a sociedade e a colônia.
Nas colônias, né, há um agrupamento, né, de indivíduos que estão ligados uns aos outros, né? Então é impossível que eles vivam isolados porque eles estão ligados uns aos outros. E pode ou não ocorrer a divisão do trabalho. Aqui eu tenho, por exemplo, né, uma colônia de bactéria, uma colônia de coral e uma caravela. Nas sociedades, eu tenho indivíduos da mesma espécie que podem viver de forma isolada, mas que preferem viver coletivamente, né? Os indivíduos de uma sociedade têm independência física uns dos outros. E há, normalmente, uma divisão de trabalho, por exemplo, como acontece nas abelhas e nos cupins. Com relação às relações intraespecíficas desarmônicas, né, tem-se o canibalismo, a competição intraespecífica e o escravagismo. O canibalismo, né, uma espécie, ele se alimenta de outro indivíduo da mesma espécie. Então, ele mata e devora dentro da sua própria espécie. É comum, por exemplo, né, em aranhas, como aqui a viúva negra, em cigarras, né, escorpiões, aqui no louva-a-Deus e também aqui a gente pode ver na cobra. O escravagismo, né, ocorre quando o indivíduo de uma mesma espécie, ele se beneficia de outro, ele é como se ele escravizasse o outro indivíduo. Ele se beneficia do trabalho de outro indivíduo daquela mesma espécie. Como, por exemplo, a gente tem aqui, né, os leões, né, que se utilizam, né, do benefício das leoas que caçam e fazem todo o trabalho. A competição intraespecífica ocorre entre indivíduos, né, uma disputa entre indivíduos de uma mesma espécie por recursos do ambiente. Então, aqui, por exemplo, os indivíduos são da mesma espécie. As relações interespecíficas harmônicas, né, são o mutualismo, a protocooperação, o comensalismo e o inquilinismo. No mutualismo, o mutualismo ele é uma associação obrigatória, né? Ambos os indivíduos eles se beneficiam e um não consegue viver sem o outro, né? Por exemplo, a gente tem aqui os líquens, né? Que é uma associação mutualística entre fungos e algas, ou entre fungos e cianobactérias, né? Então, as algas, elas sintetizam matéria orgânica que o fungo utiliza como alimento e o fungo consegue reter umidade e nutrientes que a alga utiliza, além de fornecer proteção. Outro exemplo são as micorrizas, né? Que pode ser representada aqui, ó, esses branquinhos nas raízes dessas plantas, que é uma associação entre fungos e raízes de algumas plantas, em que os fungos eles contribuem com a absorção de nutrientes do solo e a planta fornece a este fungo nutrientes orgânicos. A protocooperação, ela também é uma relação benéfica para ambos os indivíduos, porém é uma associação facultativa, né? Os indivíduos eles não são obrigados a viverem juntos. Por exemplo, a gente tem o caranguejo eremita e a anêmona do mar, né? Aves que se alimentam dos carrapatos, nesse javali, e o pássaro palito também que se alimenta dos restos de comida aqui na boca do crocodilo. O inquilinismo é uma associação em que apenas uma espécie se beneficia. Essa espécie ela procura abrigo ou suporte no corpo de outra espécie. Porém, essa espécie de suporte ela não é prejudicada. Como exemplo, nós temos aqui o epifitismo, representando aqui pela bromélia, que está sobre uma árvore, e aqui o peixe-agulha, que ele tem um corpo fino e alongado e se protege abrigando-se no interior do pepino do mar, porém sem prejudicar esse indivíduo. No comensalismo, né, uma das espécies, que é a comensal, ela é beneficiada por recursos alimentares a partir de outra.
e não causa prejuízo a essa espécie. Como exemplo, a gente tem o tubarão e a rêmora, né? A rêmora, ela tem uma ventosa, qual se prende aqui no ventre do tubarão e aproveita os restos alimentares que caem da boca desse indivíduo. Outro exemplo, os urubus, que se alimentam do lixo, né? Que nós, na verdade, descartamos nos lixões. As relações interespecíficas. As relações interespecíficas desarmônicas, né? Nós temos a herbivoria, o parasitismo, a competição interespecífica, o amensalismo, esclavagismo e a predação. Na herbivoria, os organismos eles se alimentam de seres produtores, né? Plantas ou algas, né? Isso inclui tanto herbívoros como onívoros, por exemplo, nós humanos. Então, a herbivoria ela é prejudicial para o indivíduo que está sendo servindo de alimento. No parasitismo, uma espécie se instala no corpo de outra espécie, que é o hospedeiro, e dela retira a matéria para sua nutrição. Então, esse parasita, ele causa danos ao hospedeiro, né? Podendo causar a esse hospedeiro até a morte. Nós temos os ectoparasitas, que são parasitas que permanecem fora do corpo do indivíduo, e os endoparasitas, né, que permanecem dentro do corpo do indivíduo. Então, por exemplo, a tênia e a esquistossomose. Na competição interespecífica, duas espécies competem pelo mesmo recurso. Por exemplo, aqui a gente pode ver duas espécies competindo por alimento. Na competição interespecífica, como a gente já viu em aula anterior, ou uma espécie ela exclui a outra, ou ambas coexistem. No amensalismo, é a inibição do desenvolvimento dos indivíduos, sem que haja favorecimento da espécie que está causando essa inibição, né? Alguns autores referem o amensalismo como antibiose, em que uma espécie ela libera substâncias tóxicas que irão inibir o desenvolvimento de outras. Por exemplo, como acontece no fungo que produz a penicilina, que inibe a reprodução de bactérias. Ou, por exemplo, na maré vermelha, em que algas liberam substâncias tóxicas que podem matar, né, seres que vivem naquele ambiente. O esclavagismo, como a gente já falou, né, uma espécie ela se beneficia com as atividades de outra espécie, geralmente mantendo em cativeiro. A gente pode exemplificar com esses dois pássaros, né, o pássaro chupim, por exemplo, em que ele coloca os seus ovos nos ninhos de outros pássaros, aqui esses ovos maiores, e esses pássaros eles chocam e criam os filhotes, né, dessa ave. Ou então, por exemplo, na relação entre as formigas e os pulgões, em que as formigas transportam os pulgões para os seus formigueiros e dela, né, extraem, né, o açúcar. Quase todas as atividades humanas, elas podem ser consideradas como esclavagismo, né? Porque o homem, ele se beneficia com as atividades de outra espécie, geralmente mantendo essa espécie em cativeiro, como ocorre, por exemplo, nas criações aqui, né, de rãs, de porcos, de gado, né, de abelhas. Então, a gente é, na verdade, um escravagista. E a predação, né, que é uma relação interespecífica em que um indivíduo de uma espécie, o predador, mata um indivíduo de outra espécie para se alimentar. Na verdade, né, essas espécies, essas presas, elas desenvolveram defesas anti-predação. Uma delas é a camuflagem, ou seja, as espécies elas adquirem uma coloração críptica. O que é isso, né?
elas adquirem, né, uma forma, uma morfologia em que ela confunde o seu predador, né? Ou ela pode ter uma forma parecida com o ambiente, ou ela pode ter uma cor semelhante ao ambiente. Então aqui, por exemplo, fica difícil de achar esses indivíduos. Aqui, por exemplo, a gente tem mais um exemplo de camuflagem. A gente tem um inseto folha, que na verdade é muito parecido, né, com uma folha. Por exemplo, o leão também, ele se confunde pela cor, e essa lagarta aqui, que vive também bem escondidinha nessa folha. O aposematismo é uma coloração de advertência. Então, o que é isso? Nessas espécies, elas têm cores vivas, né, chamativas, que vão advertir, né, os seus predadores, que já reconheceram essa espécie por serem venenosas ou terem um gosto desagradável. Então aqui a gente tem, né, essa rã, que é bem chamativa, venenosa, a salamandra, e esse cogumelo aqui, que também é venenoso. O mimetismo, ele utiliza dessa coloração aposemática, né, para ele aparecer. Então, por exemplo, a coral falsa, né, ela se utiliza, né, do padrão da coral verdadeira, né, das cores da coral verdadeira, para que os indivíduos, os predadores, eles não ataquem, né, a coral falsa por acharem que ela é uma coral verdadeira. Ou seja, então, o mimetismo é uma forma de adaptação revelada por muitas espécies que se assemelham bastante a outras, disso obtendo algumas vantagens. Outro exemplo é a borboleta vice-rei, que mimetiza a borboleta monarca. A borboleta monarca, ela é impalatável, né, e quando os pássaros eles comem essa borboleta, eles passam mal, né, enquanto que a borboleta vice-rei, ela é um animal de sabor agradável, né? Para não ser comida pelos pássaros, a borboleta vice-rei, né, ao longo da evolução, ao longo do tempo, ela foi adquirindo as mesmas cores dessa borboleta monarca, que é impalatável, com o intuito de não ser, né, ingerida pelos pássaros, né, que a confundem. Né, outro exemplo é esse inseto que mimetizam, esses insetos que mimetizam as vespas, né, que são animais que possuem ferrão e que inoculam veneno, né, para capturar suas presas e defender dos seus predadores, né. Então, muitos insetos tentam imitar essas características da vespa e se verem livres dos predadores, né. Então, aqui eles são bem parecidos, mas na verdade a vespa ela não tem o veneno que o inseto não tem o veneno que a vespa tem. Né, existe uma estreita relação entre os envolvidos nas interações ecológicas, né, sendo possível perceber a existência de um efeito evolutivo mútuo entre as espécies, e que a interação é a chave desse processo, né? Então, essa evolução ao nível de comunidade é chamada de coevolução. A coevolução é a evolução simultânea de adaptações em duas ou mais populações que interagem tão intimamente que cada uma delas age como força seletiva para a outra. Diversas interações ecológicas podem produzir, né, o processo da coevolução, como, por exemplo, o mutualismo, a relação predador-presa, a competição e o parasitismo. No entanto, essa interação ela deve ser a longo prazo, né, alterando as características adaptativas de cada espécie, devido à seleção natural, né, que é o fator chave da evolução biológica, imposta de uma espécie sobre a outra e vice-versa. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula 4 e tenham um ótimo estudo.